pessoal, esse é o vídeo de número 10 e diferentemente dos vídeos anteriores em que eu falei um pouco da parte técnica da tapeçaria, mesmo que introdutória, mais técnica, hoje eu vou falar sobre assuntos mais teóricos, mas que são extremamente importantes para a compreensão das próximas etapas, dos próximos vídeos que eu vou postar, inclusive para responder uma pergunta muito comum, que é a respeito da quantidade de lã que é necessária para um tapete de determinado tamanho. Então, você só consegue fazer esse cálculo, que eu vou explicar mais adiante, você só consegue fazê-lo tendo estas informações, certo? Então, são os conceitos de área e perímetro, são conceitos da geometria, tá? Que é uma área da matemática que estuda as figuras num determinado espaço. E no caso nosso da tapeçaria, isso aplicado à tapeçaria, nós estamos falando de geometria plana, porque nós só estudamos duas dimensões. A tapeçaria, ela não tem volume. Então, ela não é um estudo em 3 dimensões, e sim em 2. No caso do quadrado, nós estudamos a figura pelos lados. No caso do retângulo, pela base e o comprimento, ou pela altura ou largura. E no caso do círculo, pelo diâmetro ou pelo raio. Aqui nesse vídeo agora, eu vou falar especificamente do conceito de área e de perímetro, e nos próximos 3 vídeos eu vou falar sobre o estudo caso a caso da figura do quadrado, da figura do retângulo e da figura do círculo. Vocês estão observando aqui que eu não contemplei nesse material didático a figura oval, porque o cálculo do oval ele é um pouco mais complexo. Então, eu vou depois, falar especificamente do oval, mas nesse momento agora eu vou falar dessas três figuras, certo? Então, vamos lá. Área. O que significa área? Área é a superfície da figura, é a superfície do tapete. Então, é um tapete quadrado. Área é tudo aquilo que está nessa extensão dele. Do retângulo da mesma forma e do círculo da mesma forma. A área ela é medida em metros quadrados ou em centímetros quadrados, certo? Aí vamos para o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é o contorno da figura. Qual é a medida desse contorno? Todo ele aqui, olha, do retângulo. Essa borda dele toda, tá? Depois, no caso do tapete pronto, um exemplo de um perímetro. Para que eu preciso saber o que é perímetro? Você quer fazer uma franja do ponto de arraiolos, aquela franja toda anelada. Quantos metros eu preciso de franja para um tapete circular? Como é que você vai fazer? Como é que você mede isso? Então, existem fórmulas para isso, certo? E essa medida do perímetro ela é calculada em metros lineares, ou seja, em metros de comprimento, certo? É uma linha, como se você pegasse isso aqui, esticasse e formasse ele todo numa linha. Tá? Então, a diferença aqui, olha, básica, que área é o centro, a extensão é a superfície do tapete, e perímetro é o contorno dele, é a medida que você precisa para o acabamento, seja uma franja, seja um rolotê, seja o que quer que você vá fazer aqui, é o perímetro dele, tá bom? Então, área medida em metros quadrados, perímetro medido em metros lineares, certo? Eu vou, então, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou, nos próximos 3 vídeos, falar especificamente sobre o quadrado, no próximo, no seguinte, sobre o retângulo, e no outro, sobre o círculo, tá bom? Então, até os próximos 3 vídeos, aguardem e até breve, tá? Tchauzinho, obrigada.